Meus irmãos, a paz do Senhor. Chamo sua atenção para um versículo da palavra de Deus, em Gálatas 5:4, que diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vamos falar um pouco sobre lei, as leis de Deus, as leis da Bíblia. Começando pelo Decálogo, há quem afirme que existe uma superioridade nesta lei, a chamada lei moral. E apontam três motivos. Primeiro motivo, que foi escrito pela mão de Deus, Deuteronômio 10:4. Segundo motivo, que foi escrita em pedras, Deuteronômio 10, versículo 3. Terceiro motivo, que foi guardada dentro da arca, Deuteronômio 10:2. Aí apontam também a inferioridade da lei cerimonial, por três motivos também. Primeiro, que foi escrita por Moisés, conforme Êxodo 34:27. Segundo, que foi escrita em material inferior, isto é, num livro. Terceiro, que foi guardada fora da arca, Deuteronômio 31, 24 e 25. Ora, irmãos, podemos considerar e ver que não existe superioridade ou inferioridade na palavra de Deus. O que está no cânon, o que está no sagrado, não há por que colocar nada em ponto superior ou inferior. Não existe santo e super santo. Está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, é tudo santo, tá certo? Agora, vejamos que existem algumas leis na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, irmãos queridos, existe pelo menos 5 tipos de leis. Vem a chamada lei moral, que é esta do Decálogo, né? Está escrita lá em Êxodo capítulo 20, e se repete em Deuteronômio capítulo 5. Aí vem a lei cerimonial, podemos ver em Levítico, capítulo de número 1, ali a lei cerimonial está relacionada com as ofertas que eram feitas, sacrifícios de sangue, né? Lá está 3 tipos de oferta para 3 patamares de pessoas diferentes no que diz respeito a pobres e ricos. Condição. Então vejamos, queridos irmãos. Mas existem mais leis. Existe também as leis civis, que está escrito em Êxodo capítulo 21. Você começa lendo falando logo sobre compra e venda de escravos, né? Levado diante do juiz, ser lavrado um documento em cartório, ser furada a orelha com uma sovela, né? E vem outros fatos, outras coisas relacionadas a esta lei. Aí vem as leis sociais, capítulo 22 de Êxodo. Lá está escrito no versículo 1, assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. É aí que eu entendo que Zaqueu, quando você lê a história de Zaqueu, a conversão de Zaqueu, ele disse: a quem tenho eu defraudado,
o restituirei 4 vezes mais. Ele estava baseado na Bíblia Sagrada. Ele estava baseado nas leis sociais do capítulo 22 de Êxodo. Então, vem também, irmãos, as leis alimentares, né? Que está lá em Levítico, capítulo de número 11. O que pode se comer, os animais que pode se comer, os animais que não pode se comer de forma alguma. Isto é, que não podiam, deixa eu fazer esta correção aqui, que os judeus não podiam comer, porque hoje o Senhor Jesus nos dá a permissão pela sua palavra, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que vemos, irmãos, é a dificuldade que um judeu tinha para guardar as leis. Por exemplo, referindo-se aos sábados, existem vários tipos de sábado na Bíblia. Existe o sábado semanal, existe o sábado anual, o sábado do jubileu, o sábado milenar, vários tipos de sábado. Com respeito ao sábado, que está dentro do decálogo, era o 4º mandamento, louvado seja Deus, da lei moral, irmãos. Vemos aqui o seguinte: 7 pontos para este mandamento. Você não podia acender fogo em dia de sábado. Êxodo 35:3. Trazendo para hoje, se você acender uma lâmpada, ao apertar no interruptor, você está quebrantando o sábado, porque é fogo, né? Não podia acender fogo em dia de sábado. Ponto 2. Era proibido assar ou cozinhar em dia de sábado. Êxodo 16:23. 3. Não podiam sair em dia de sábado. Êxodo 16:29. 4. Todos deveriam guardar o sábado em casa. Êxodo 20:10. 5. Quem não guardar o sábado era apedrejado. Quem não guardasse o sábado era apedrejado, era morto. Êxodo 31:14-15. 6. O sábado ia de um pôr do sol ao outro. Levítico 23:32. 7. Juntamente com o sábado, seria necessário a observância de outros dias, de festas, conforme Isaías 1, versículos 13 e 14. Então, só um mandamento aí, você já vê o tamanho da dificuldade que era para se guardar, para se viver pela lei. Então, com o sacrifício de Cristo na cruz, queridos irmãos, aleluia, tudo se tornou mais fácil, louvado seja Deus, porque estas leis foram crucificadas por Cristo na cruz. De maneira que o crente não está debaixo da lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6:14, diz a Bíblia. Ainda, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, conforme Gálatas 3:25. No preâmbulo da lei, que é Êxodo 19, a que povo se dirige Deus? Nos versículos 3 ao 6, senão a Israel.
era somente para Israel. O cristão fica diferente por causa do sacrifício de Cristo. Ele nos resgatou desse jugo, né? A lei foi um concerto entre Deus e Israel, somente, conforme Êxodo 24, versículos 3 ao 8, Êxodo 31, 16 e 17, Ezequiel capítulo 20 e versículo 12, e por aí vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos queridos, querer ser salvo pela lei significa declarar sem valor a morte de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, isto é, morreu em vão. Fazer com que a crença na morte de Cristo seja em vão. Querer ser salvo pela lei é viver na carne e não no espírito. Foi o que Paulo afirmou em Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Querer ser salvo pela lei é ficar debaixo da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Querer ser salvo pela lei é meter-se debaixo do jugo. Atos capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, conforme Atos 15 e versículo de número 10. Então, a morte de Cristo nos trouxe facilidades para servir muito, embora Cristo tem uma exigência, há um preço. A exigência como por exemplo, o não adulterarás no Antigo Testamento era na prática, mas o não adulterarás de Jesus é só no pensamento. Qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já estaria adulterando com esta mulher. Então, o não matarás do Antigo Testamento também era na prática. O não matarás do Novo Testamento, qualquer que odiar seu irmão, que aborrecer seu irmão, já é considerado homicida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e você fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.